Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar acerca da Guerra Fria, mas para isso nós vamos entender como que ocorreu o final da Segunda Grande Guerra Mundial, vamos falar também acerca do comunismo, do capitalismo e do comunismo, e também nós vamos falar sobre Cortina de Ferro e vamos falar do início da Guerra Fria. Fica comigo até o final para você entender tudo certinho, principalmente você que vai fazer o Enem. Vamos lá, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós vamos ter duas potências que vão sair vitoriosas, ou seja, de um lado a gente tem a União Soviética e do outro lado nós vamos ter os Estados Unidos. Essas duas superpotências saíram vitoriosas da Segunda Grande Guerra Mundial. A União Soviética, apesar das percas, principalmente em relação a pessoas, gastos exacerbados em relação à guerra, ela ainda saiu com certa influência, não só política, mas também ideológica, aquela que defendia o socialismo. Do outro lado, nós temos os Estados Unidos, que não teve nenhum tipo de perca, afinal, saiu com a sua economia intacta e saiu defendendo também uma outra ideologia conhecida como capitalismo. Então, após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos o mundo dividido em dois blocos. O bloco socialista, que estava ao lado da União Soviética, e do outro lado nós temos o bloco capitalista, que estava ao lado dos Estados Unidos. Muito bem. Afinal, o que seria socialismo e o que seria capitalismo? Vamos entender que o capitalismo ele vai defender a propriedade privada, e a economia de mercado aberta, ou seja, você pode ter a sua própria propriedade, você pode ter os seus meios de produção e, de alguma forma, o Estado ele não vai regular, o Estado ele não vai controlar nada. Ou seja, a economia de mercado aberta é baseada na ideia de que você domina seus próprios recursos e também produz e detém os meios de produção. Então, a propriedade privada ela é individual. Então, se você tem a condição de, de alguma forma, criar ou construir uma empresa, uma indústria, fica a seu critério. E o Estado, ele não vai interferir em nada disso. Então, isso é o capitalismo. Do outro lado, nós vamos ter o socialismo. O socialismo, ele não é o comunismo. O socialismo é apenas um intermediário que, segundo as ideias de Karl Marx e Engels também, a gente sabe que o socialismo seria um intermediário, entre o capitalismo e o comunismo. Então, o socialismo defende a propriedade coletiva, ou seja, não existe no mundo socialista, ou seja, na ideologia socialista, a propriedade privada, mas seria uma propriedade mais coletiva, dos meios de produção. E o Estado, ele seria então o responsável por, de alguma forma, organizar e controlar os meios de produção. Então, essa é a divergência de ideias. Então, de um lado a gente tem a defesa da propriedade coletiva sobre o controle do Estado e do outro lado nós temos o capitalismo sobre o controle lá dos Estados Unidos, defendendo a propriedade privada sobre o controle não do Estado, ou seja, o Estado não pode interferir na economia, mas a lei da oferta e da demanda, segundo o autor Adam Smith, é que vai manter esse controle, A própria lei da oferta e da demanda regularia, então, a economia e não o Estado. Então, essas duas ideologias, elas entraram em vigor durante a Guerra Fria. E para a gente finalizar, a gente vai ter aqui uma ideia de cortina de ferro. Nas palavras do ex-primeiro-ministro, do Reino Unido, Winston Churchill, ele vai dizer o seguinte: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. Ou seja, essa cortina de ferro era como se fosse uma divisão, como se fosse um muro dividindo a Europa. Ou seja, de um lado, o lado ocidental estaria sob influência estadunidense, americana, ou seja, todo o Ocidente seria
então capitalista, estaria ao lado do capitalismo, e a parte oriental, que estaria sob o controle da União Soviética, defenderia então o socialismo, ou seja, a busca, né, da implantação do comunismo. Então, durante todo esse período, a gente vai ver, né, uma polarização. O que seria essa polarização? Seria a ideia de mais de um polo. De um lado a gente tem um polo do capitalismo e do outro lado nós temos o polo do comunismo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe nos comentários a sua opinião. Se você aprendeu, se você entendeu mesmo, deixa aqui para mim nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais, né, acerca da corrida armamentista, a gente vai falar um pouquinho mais da espionagem, a gente vai falar mais do desenvolvimento tecnológico que vai ocorrer durante esse período da Guerra Fria. Até o próximo vídeo!